esfirra é a receita sem glúten de hoje. A gente vai te contar o segredo para fazer essa massa e eu tenho certeza que tu nunca imaginou qual é o ingrediente que vai aqui dentro, o ingrediente principal. E ainda, na série dos nossos vídeos de Papo e Panela, a gente vai conversar sobre como eu descobri que eu tenho doença celíaca. Então já te inscreve no canal, curte esse vídeo que nos ajuda bastante a continuar trabalhando com a culinária sem glúten. O primeiro passo da nossa esfirra sem glúten é preparar o recheio. Aqui a gente vai estar usando carne moída, porque a gente gosta bastante dessa ideia da receita da esfirra bem Habib's. E aí eu vou adicionar também tomate e cebola. Tá vendo que ele tá bem picadinho? A gente gosta dele bem picadinho dessa forma. Só o cheiro que sai disso, ele ainda não tá pronto, mas é muito gostoso. Então essa receita promete. Tu pode adicionar o tempero sírio, só que eu não achei no mercado aqui. Então eu vou adicionar chimichurri, que eu acho que combina super bem com a carne moída e sal. Lembrando que todas as medidas o Julian coloca aqui pra vocês, tá bom? Assim como tudo, a gente sempre diz, a culinária é muito subjetiva. Então eu tô adicionando pimenta do reino, mas fica a teu critério se tu queres adicionar ou não, porque eu sei que tem pessoas que são um pouco mais sensíveis com relação a ela. Assim como o suco de meio limão, que eu vou adicionar também aqui no meio, que eu acho que dá um toque super especial para a receita. Eu vou então começar a amassar aqui, eu prefiro já entrar logo com as mãos, que eu acho que fica mais homogêneo. Como foi então que eu descobri que eu tinha a doença celíaca? Em 2014, mais ou menos, quando eu tinha 13 anos, no início do ano, eu comecei a sentir bastante dores. Eu tinha muito refluxo, era a época de escola, que eu estudava de manhã. Então, pra mim é muito vívida a imagem de eu saindo da sala de aula com muito refluxo, com muita dor no estômago. E eu nunca fui de comer pão de manhã, então eu não entendia porque que eu tinha tanta dor. A minha mãe dizia que eu tinha que comer, ela sempre dizia, ai filha, você tem que tomar café da manhã. Mas eu nunca fui de comer pão no café da manhã porque eu era daquelas pessoas que não conseguia tomar café da manhã. E aí minha mãe achou que era isso. Só que, com essa questão se agravando, meus pais, obviamente, resolveram me levar no médico. E aí o primeiro médico que eles foram procurar por conta do refluxo que eu sentia foi um gastro. E aí, eu vou contar mais pra frente o que aconteceu. Com a carne moída já misturada, então, a gente vai deixar ela reservada de lado e vai passar pra massa. A massa, então, tem um segredinho que eu vou contar agora. A gente vai adicionar farinha de arroz, polvilho doce e o segredo tá aqui, o leite em pó. O leite em pó, ele é o que vai nos ajudar a dar a consistência perfeita para essa massa de esfirra sem glúten, a qual a gente não vai utilizar goma xantana. E aí, o que o gastro mandou eu fazer? Na consulta com ele, ele pediu que eu fizesse uma... Como é que é o nome daquele exame, amor, que tu bota uma câmerazinha dentro de ti? Endoscopia. E aí, ele pediu para que eu fizesse uma endoscopia e fui lá eu fazer a endoscopia e através da endoscopia, então, que ele descobriu que eu tinha a doença celíaca. E aí, como que foi na hora da consulta? Né, obviamente que durante a endoscopia eu não fiquei sabendo o que era, mas na consulta ele me explicou. Ele falou, Esther, o que tu tem se chama doença celíaca, ou seja, tu não pode comer glúten. Em 2014, cara, isso era uma coisa assim, muito pouco falada. Eu conhecia uma pessoa que era uma colega minha na escola, que tinha, e aí eu fui falar com ela, eu falei, oi, fulana, eu também tenho isso, como é que tu lida, como é que funciona? E aí eu e ela, a gente conversou, então esse apoio que eu tive de uma outra pessoa foi muito bom. Ó, o segredo para uma boa massa sem glúten, se tu já fez pão, se tu já fez pizza, é misturar primeiro todos os ingredientes secos. Com tudo bem misturadinho, incorporado, eu vou adicionar o açúcar mascavo e o fermento biológico seco, que é o que vai ajudar a nossa massinha a crescer bastante. Com os ingredientes secos prontos, a gente vai entrar agora com os ingredientes molhados ou úmidos, o restante deles. Eu quero que tu deixe aqui nos comentários, pra mim e pro Julian, se tu tem alguma questão com doença celíaca ou alguma alergia com relação ao glúten ou outra alimentar. Uma das coisas que eu contei pro Julian quando a gente começou a namorar é que ele é muito sortudo de ter começado a namorar comigo depois de 2023, né, amor? Porque o mercado, como eu falei, mudou bastante. Então, hoje em dia, tu encontra muito mais coisas sem glúten do que tu encontrava antigamente. Eu, por exemplo, fiquei mais ou menos uns 4 anos sem comer chocolate, porque os que tinham eram muito ruins, eles tinham gosto assim de sabão, era péssimo. Eu adicionei o azeite e agora eu vou adicionar essa manteiga, ela tá em ponto
de pomada, que é esse ponto aqui mais molengazinha. E agora eu vou misturar tudo até virar uma farofinha. Se tu já fez cuca, tu sabe do que eu tô falando. E falando em cuca, a gente tem uma receita de cuca impecável no nosso Instagram. Se tu ainda não nos segue, eu não sei o que tu tá esperando, porque lá a gente compartilha um pouquinho mais, né, da nossa vida e dos bastidores aqui de como a gente grava. Eu vou adicionando essa água que tá morna aos poucos e vou mexendo a massa. E aí tu vai ter que ir olhando, a gente vai deixar a medida aqui, mas tu vai misturando até ela vai ficar uma massa bem homogênea, tá? A gente misturou bem, eu digo o Julian, porque quem assiste os nossos vídeos há muito tempo sabe que o Julian adora uma massinha. Ó como ela ficou, ela fica super gostosa de mexer, de tocar. E aí agora eu vou separar pequenas bolinhas pra virar a nossa esfirra. Vou pegar mais ou menos uma colher de sopa pra fazer as bolinhas da esfirra. Vou fazer literalmente só uma bolinha e colocar na forma que já tá untada com azeite de oliva. E um fato super interessante que quando eu descobri que eu tinha doença celíaca, eu tinha mais ou menos, eu tinha 13 anos, foi no ano em que eu fiz 14. E depois que eu descobri, a minha mãe descobriu que ela tinha intolerância ao glúten, né? E uma das coisas que ela sentia muito, ela sempre teve muita enxaqueca. E quando ela parou de comer o glúten, ela também come menos açúcar hoje, né, questão de saúde, ela nunca mais teve enxaqueca da forma que ela tinha. Um fato importante é, se tu sente algum desconforto, se tu sente algum desconforto quando tu come algum alimento, ou se tu sente muita enxaqueca, ou qualquer outro tipo de dor, não é normal viver com dor. Investiga isso, eu sei que às vezes pode ser um pouco caro, ou tu vai precisar de tempo pra descobrir, mas vale a pena. Eu te falo como uma pessoa que convive há 10 anos com doença celíaca e que hoje tem um canal de culinária de alimentos sem glúten, então tu pode ver que é super possível viver uma vida sem algum tipo de alimento. As nossas bolinhas prontas, eu vou deixar elas crescendo por 10 minutos e enquanto isso o forno pré-aquecendo a 180 graus. 10 minutinhos crescendo, eu vou pegar algum objeto que tenha o fundo redondo, eu no caso peguei um negocinho de borrifar azeite e vou achatar a esfirra para ficar no formato que eu quero. Então, achato ela, tiro e aí ela vai ficar nesse formato, mas a gente vai vir com as mãos e ajeitando ela. E aí, como tu pode ver, eu fui fazendo um formatinho, fui ajeitando com a mão, que ela vai, inevitavelmente, dar uma quebradinha dos lados. Eu vou polvilhar por cima a farinha de milho, que vai ajudar a dar aquele aspecto de esfirra bem crocante, assim. Então eu vou colocando aqui por cima e onde pegar, pegou. E aí, o nosso recheio que estava ali descansando vai ser usado agora. Peguei mais ou menos uma colher de sopa e vai ter que ser menos, na verdade. Vou colocar meia colher de sopa aqui dentro e vou assentar o recheio bem no meio. E se tu tá gostando desses vídeos que eu e o Julian a gente decidiu fazer comentando sobre assuntos diversos enquanto a gente faz uma receita gostosa sem glúten, deixa aqui nos comentários qual é o próximo assunto que tu queres que a gente converse. E aí a gente vai te atender e conversar sobre esse determinado assunto. Como tu pode ver, a massa ela ficou super assadinha. E se tu gostou desse vídeo, não esquece de te inscrever aqui no nosso canal, que eu e Julian, toda semana, a gente traz receitas sem glúten maravilhosas pra ti. Compartilha esse vídeo com a pessoa que precisa aprender a como fazer uma esfirra sem glúten maravilhosa. E até o próximo vídeo!